Tudo começa quando Stephanie fala que quer esquecer o passado, e Paola diz que não teme a nada, e Stephanie pergunta se nem um diário íntimo, e Paola pergunta sobre o que ela está falando, e Stephanie fala que é muito arriscado colocar intimidades em um papel, e pergunta se a cunhada está nervosa. Em outro quarto, vovó Piedade pergunta para Carlos Daniel sobre Carlinhos, e ele fala que já deu parte na polícia, e que precisou contar toda a verdade sobre a usurpação, e deixa a vovó nervosa. E nesse meio tempo Paulina leva a dona Zenaida para comer, e então Lourdes apresenta ela para Osvaldo, que finge não a conhecer e estende a mão para cumprimentá-la. Paola fala para Stephanie falar sem rodeios, e ela diz que a cunhada que precisa saber se escreveu algo em um papel, e então pede para ela dar licença porque precisa se arrumar para o jantar, e então Paola sai e chega no quarto desesperada procurando pelo diário, e quando abre a gaveta não encontra e fica nervosa. Paulina não aperta a mão de Osvaldo, mas fala que é um prazer conhecê-lo, e então Dona Zenaida fala que quer ir para seu quarto, mas Lourdes diz que Paulina precisa comer e, então ela fala que vai para a cozinha comer e já volta, mas Osvaldo fala que não, e manda ela ficar na mesa com eles, porque Dona Zenaida fica muito alterada sem ela. Na mansão, Paola procura seu diário como uma desesperada, e então se pergunta o que a usurpadora fez com ele, e supõe que talvez ela tenha levado, e então sai do quarto e vê a Adelina, e manda ela parar para falar com ela. Lourdes fala para Paulina que vai ficar com sua mãe, e manda ela ir comer. E quando Paulina vai saindo, Dona Zenaida começa a chamar por ela, e então Osvaldo fala que é melhor ela ficar, e Lourdes manda ele deixar ela resolver as coisas da casa. Paola pergunta se a Adelina está surda, e ela diz que não, mas Paola fala que ela está se fazendo de louca, e deixa claro que é a senhora da casa, mas a Adelina fala que para ela não tem ninguém acima da vovó Piedade. Mas Paola grita e fala que nem Piedade e nem Stephanie estão acima dela, e pergunta se a Adelina está entendendo, e ela diz que sim. Paola pergunta por Carlos Daniel, e a Adelina fala que ele estava com a vovó, e então Paola manda ela dizer para ele ir até o quarto dela, e pergunta se deixou claro, e a Adelina diz que sim e então sai. Osvaldo fala para Lourdes que a partir daquele dia Paulina vai sentar à mesa com eles, e Lourdes não entende o porquê disso. E ele fala que manda naquela casa, e é assim que vai ser agora, mas Paulina fala que a senhora não precisa se preocupar, porque ela não vai sentar à mesa, e que vai ficar de pé ao lado de Dona Zenaida. E então Osvaldo fala que se ela não sentar ele vai sair da mesa. Na mansão, Carlos Daniel pergunta para Adelina se Paola está discutindo com ela, e ela diz que sim, mas pede para o patrão não se importar, porque não deu ideia para ela, e avisa que Paola pediu para ele ir até o quarto dela quando terminar. Osvaldo levanta da mesa e fala que se Paulina não sentar ele sai, e então Lourdes pede para ela fazer isso, e Paulina mesmo sem querer acaba sentando. E Osvaldo diz que Dona Zenaida está muito nervosa, e acha que eles deveriam adiantar o jantar, e Paulina fala para Lourdes que uma mãe é o mais importante na vida, porque ama sem querer nada em troca e o resto não vale nada, e Osvaldo diz que ela tem toda a razão. Um tempo depois, Carlos Daniel fala com Rodrigo ao telefone, e conta que Paola pediu para ele ir até o quarto dela, e o irmão fala para ele fazer isso, mas ele fala que não suporta ver ela cair em contradição, e depois fingir que nada aconteceu. Mas Rodrigo manda ele ficar firme, porque talvez consiga tirar alguma informação,
E então Carlos Daniel vai até o quarto e pergunta o que ela quer. Por outro lado, Zenaida fala que quer ir para sua casa, e então Lourdes pede para Paulina levar ela para seu quarto, e se despede da mãe. E nisso Osvaldo agradece a Paulina por ter sentado na mesa com eles, e diz que ela pode tirar aquele uniforme, porque não tem necessidade de usar, e deixa Lourdes irritada. Paola pergunta o porquê Carlos Daniel está tão distante, e ele fala que ela foi a responsável pelo casamento deles esfriar, e então Paola fala que vai mudar isso, mas Carlos garante que não tem mais jeito. Ela fala que ele não pode esquecer que foi ela quem conseguiu o dinheiro para a fábrica, e Carlos diz que sabe disso, e então Paola pede uma parte para renovar seu guarda-roupa. Mas Carlos Daniel diz que não tem, e que ela sabe bem que o dinheiro é da fábrica. Paola fala que o marido não pode ficar negando dinheiro para a esposa, porque senão ela pode ir buscar em outro lugar, e então ele pergunta o que ela está esperando para fazer isso. Lourdes fala para Osvaldo que ele fez ela passar uma vergonha, e que Paulina agora percebeu que ela não tem domínio com a casa. E ele fala que ela precisa saber que por mais que ela tenha comprado ele com seu dinheiro, é ele quem manda na casa, e então manda Lourdes ir para o outro quarto. Lalinha fala para Adelina que já sabe que ela estava respondendo a senhora Paola porque ouviu os gritos. E então Adelina pergunta o que foi que ela disse para Paola, e deixa Lalinha em silêncio. No quarto, Paola pergunta o porquê Carlos Daniel está tratando ela desse jeito. E ele fala que foi ela mesma quem mudou faz um ano, e nada poderá ser como antes. E Paola diz que fez coisas boas, e Carlos Daniel concorda, mas deixa claro que se ela quiser dinheiro que use o que tem, porque da fábrica ela não vai ter um centavo. E então sai do quarto e deixa ela furiosa. Lalinha garante para Adelina que não contou nada para a senhora Paola, e ela diz que espera que seja verdade, porque todos sabem a verdade, mas não é hora dela saber, e se isso acontecer foi porque ela disse, e Lalinha pergunta o porquê disso, e Adelina fala que ela é a única capaz de trair a família Bracho, mas deixa claro que eles vão expulsar Paola e ela vai junto se abrir a boca. Por outro lado, Carlos Daniel conta para Rodrigo que Paola queria dinheiro, e jogou na cara dele que conseguiu os 2 milhões para a empresa, e então confessa para o irmão que a qualquer momento vai falar para ela que já sabe toda a verdade sobre essa farsa. No dia seguinte, Paola fala para Lalinha que precisa da ajuda dela com umas coisas, e conta que quer separar umas roupas de seu guarda-roupas para dar a ela, e então Lalinha diz que tudo bem, e leva as flores para outra funcionária cuidar, e volta chamando Paola para ir até seu quarto. E enquanto isso, Rodrigo fala para Patrícia que Carlos Daniel já fez a denúncia, e que vovó Piedade acha que o menino não está com Paulina, mas acha que está sim, porque ela é uma delinquente. Porém Patrícia diz que não. Acha isso dela, e que só lembra dela sendo boa e nobre, e só não entende o porquê ela não esperou Paola voltar para dizer a verdade a todos. No quarto, Paola fala para Lalinha que vai dar muitos vestidos para ela. E também dinheiro, mas precisa que ela seja sincera. E se alguém tentar mandar ela embora não tem problema, porque a leva junto com ela. E Lalinha fala que ela pode perguntar o que quiser, e Paola quer saber se desconfiam dela. Lalinha fala que ela está totalmente descoberta, e Paola quer saber como assim. E ela fala que disseram que Carlinhos está em um colégio interno, mas é mentira, e Paola quer saber aonde ele está, e Lalinha conta que ele desapareceu. Paola manda ela falar mais, e Lalinha conta que todos já sabem que ela colocou uma mulher para se passar por ela,
e que estão esperando ela se encontrar com a usurpadora para resgatarem Carlinhos, e Paola furiosa pergunta o porquê Paulina levou o menino, e garante que ela vai passar anos na cadeia, e vai arrastá-la também, e então a amaldiçoa. É nesse meio tempo, Isabel fala para Carlinhos que a família dele precisa aparecer logo, e Antônia comenta que ela não faz nada para isso acontecer, e diz que ela precisa levar ele à polícia, mas Isabel diz que isso não, e Antônio fala que a irmã está achando que esse menino é neto dela, e Carlinhos diz que é mesmo, mas Isabel fala que a avó dele deve ser muito chique. E Carlinhos garante que quando tiver dinheiro vai comprar muitas roupas para ela ficar bem bonita. De volta à mansão, Lalinha fala para Paola conversar com a usurpadora, mas ela diz que não sabe dela, e garante que jamais se arriscaria dessa forma com o menino, porque eles poderiam denunciar ela, e diz que agora entende a mudança de Carlos Daniel, e pergunta para Lalinha se ela sabe algo sobre o diário dela. E Lalinha disfarça dizendo que a senhora Stephanie estava com ele e rasgou algumas páginas e pergunta o que a patroa vai fazer, e Paola diz que não sabe, mas que vai pensar bem. Um tempo depois, Paola está pensando que está em uma armadilha e precisa sair dela. E então acha que o melhor é sair da casa e viajar com Douglas Maldonado, agora como Paola Bracho, até que ele descubra que ela é Noélia. Ela escreve uma carta, e Lalinha chega no quarto, e Paola pede para ela levar aquela carta até Pedro para ele entregar a Douglas Maldonado, e então Lalinha faz isso. Paola fala sozinha, e diz que não vai cair nos planos da família, porque antes disso vai embora dali, e então sai do quarto. Ela pergunta para Lalinha pelo marido, e ela fala que ele está no escritório, e então Paola diz que vai até lá, e nisso Carlos Daniel está ao telefone dizendo para Rodrigo que está em casa para vigiar ela, e então Paola entra e ele desliga, e pergunta o que ela quer, e Paola fala que quer conversar com ele um pouco. E enquanto isso Pedro leva a carta de Paola e dá para Braulio, que entrega para seu patrão, e então Douglas abre e lê, e fala que Paola está nas mãos dele, Carlos. Daniel fala para Paola que ela precisa ir à fábrica, mas ela diz que está cansada de lá, e pede para ver Carlinhos no colégio interno, mas Carlos Daniel diz que isso não é conveniente, porque ele pode querer ir embora, e eles precisam ir trabalhar, mas Paola diz que vai à fábrica, mas na parte da tarde ele precisa levar ela para ver o menino. Douglas lê a carta que Paola mandou para ele, e ela agradece pelo almoço, e diz que tem certeza de que eles irão muito longe juntos, assim como os dois desejam. De volta em casa, Carlos Daniel fala para Paola que não pode levar ela para ver Carlinhos, e então ela pede o endereço para ir sozinha, mas ele diz que não, e fala que, no fim de semana vai levá-la, e ela diz que ele está escondendo alguma coisa e garante que vai descobrir. Carlos Daniel vai até o quarto da vovó Piedade, e fala que está desconfiado de Paola, porque elas disse umas coisas estranhas, e acha que ela já sabe que está descoberta, e vovó Piedade pergunta quem pode ter dito, e pensa um pouco e diz que pode ter sido Lalinha, porque sempre foi confidente dela, e Paola a comprava com presentes. Um tempo depois, ele vai para a fábrica, e encontra com Verônica, e então a puxa e a beija, e nisso Leda chega e vê os dois juntos. E nesse meio tempo, Paulina fala para Brígida que vai levar Dona Zenaida ao hospital, e pede para ela chamar um motorista, e nisso Osvaldo aparece e fala que precisa conversar com ela. E na fábrica, Verônica volta para sua sala e Leda tranca a porta,
e então vai até ela e fala que Verônica é uma maldita mosca morta e dá na cara dela. E então Verônica devolve. Paulina fala que não quer conversar com Osvaldo, porque a esposa dele pode ver, mas ele garante que Lourdes não está em casa, e diz que esteve pensando nela esse tempo todo que estavam separados, e então agarra Paulina, mas ela manda ele soltar, e grita, mas Osvaldo não se importa e beija ela. E Paulina continua tentando sair das garras dele. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.